Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Nós falamos no início do ano sobre artes visuais, depois nós fomos um pouco para música, aí nós voltamos para as artes visuais, falamos de instalação e performance, e agora nós vamos falar um pouco sobre dança, tá? Então nós vamos ficar sempre tratando aí das 4 grandes linguagens artísticas, que é artes visuais, música, dança e teatro, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar aí um pouco a respeito da dança, certo? Eu não consegui o livro digital de vocês, então eu preciso que vocês estejam com o livro. Eu gostaria que vocês depois realizassem a leitura, tá? Das páginas aqui onde começa o capítulo 2, página 52, tá? Essa aqui, do capítulo 2, marchas urbanas. As marchas urbanas, elas são uma performance artística em dança, né? Realizadas no meio da rua, tá? Essas performances artísticas, elas também são chamadas de intervenção urbana, já que elas são realizadas no meio da rua, tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre intervenção urbana, mas em outra aula. Aí, meninos, eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 52 até a página 59, tá? Que vai falar aí sobre essas marchas urbanas. Então, depois, peguem o seu livro e realizem a leitura da página 52 a 59 para vocês conseguirem, né, entender o que são essas marchas urbanas, tá bom? Aí hoje, a nossa aula, ela vai falar sobre dança, que é o que está, olha lá, por dentro da dança, o que está na nossa página 60, tá bom? Então eu vou fazendo, fiquem com o livro aí do lado, porque eu vou fazendo a leitura sobre o livro para vocês e vou fazer algumas explicações com alguns slides, tá bom? Então, com o arquivo. Então, nós vamos trabalhar a leitura do livro e também esses arquivos. Deixa eu diminuir a tela aqui. Ajeitar aqui do lado. Aí. Bom, então vamos lá, né? Na página 60, que é a página que eu pedi para vocês irem acompanhando a leitura, vai estar escrito assim: por dentro da dança, para criar ou dançar uma coreografia como a da intervenção Marchas Urbanas, que é o que eu pedi para vocês fazerem a leitura no livro, é preciso conhecer mais profundamente o corpo humano e seus movimentos. Nessa sessão, vamos estudar um pouco sobre a teoria criada pelo húngaro Rodolf Laban. O Rodolf Laban, ele é um grande, né, coreógrafo e ele contribuiu demais para a dança moderna, tá? Para a dança moderna e para a dança contemporânea. Ele viveu de 1879 a 1958 e ele cria, né, uma teoria sobre o movimento corporal e ele estrutura a ideia desses movimentos, tá? Aí, Rudolf Laban foi um bailarino, coreógrafo, arquiteto e estudioso do movimento humano. Ao longo da sua vida, dedicou-se em sistematizar a linguagem da dança, passando pelo desenvolvimento global das pessoas, o que levou à elaboração de uma coreologia,
uma espécie de gramática do movimento humano. Em suas observações, Laban notou que quando nos movimentamos, cada pequena parte do corpo se movimenta, como uma orquestra, em que cada instrumento tem seu papel. Assim, o movimento de uma parte do corpo sempre deve ser entendido em sua relação com o todo. Rudolf Laban também chamou a atenção para aquilo que denominou de princípio da sequência, segundo na qual o movimento que fazemos irradia um centro de gravidade no corpo, da região do quadril, por exemplo, e tem que retornar a ele, o que ocorre porque sempre buscamos um equilíbrio. Aí vocês têm, né, na página de vocês têm a foto, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, a foto dele, pequenininho aqui, tá? Do húngaro Laban. Aí agora nós vamos ver as formas que o corpo produz. Segundo os estudos do Laban, quando nos movimentamos, criamos formas com o nosso corpo, que se modificam constantemente, conforme a parte do corpo que mexemos e o ritmo que nos impomos ao movimento. Tendo em vista, Laban compara as formas do corpo que produz a algumas formas geométricas, como as apresentadas a seguir. Aí nós vamos ver, aí vocês vão ver, né, no livro, desenhos de pirâmides, né, cubo, octaedro, icosaedro, dedocaedro, que seriam polígonos regulares lá da matemática, e o Laban traz isso para os movimentos corporais. Ele fala que o bailarino ele é capaz de fazer, né, elaborar esses movimentos através do seu próprio corpo. Aí na página seguinte, na página 61, tá falando assim: com base nessa comparação, Laban teorizou que o nosso corpo se mexe dentro daquilo que se chamamos de sinesfera, ou seja, da esfera que delimita o limite natural e do espaço pessoal em torno do corpo que se move. Essa esfera cerca o corpo em movimento ou parado, sendo carregada pelo corpo enquanto se move. Veja na imagem a seguir, vocês vão ter que olhar na imagem de vocês, porque aqui não dá para ver, né, mostrando assim o livro, mas nós vamos falar sobre isso agora aqui na apresentação, aqui na tela, tá? Aqui no espaço. Então vamos lá. O que seria essa sinesfera ou quinesfera? Tem, né, também o nome também pode ser chamado de quinesfera. Então nós vamos ver aqui, primeiro, os elementos estruturantes da dança. Elementos do movimento corporal. O que seria esse movimento corporal? A quinesfera, que nós vamos ver agora, o eixo, o fluxo, que também é chamado de fluência, peso, giros, rolamentos e saltos. Existe também o espaço, que é dividido em níveis, nível alto, nível médio, nível baixo, deslocamento, dimensões e direção. E existe o tempo, que seria rápido, moderado ou lento. Então, se eu perguntar na prova para vocês, quais são os elementos estruturantes da dança? Se vocês quiserem, vocês podem até copiar essa partinha aqui depois no caderno, que é bom guardar isso para quando for ter prova, tá? Então, se eu pergunto, quais são os elementos estruturantes da dança? Aí eu tenho movimento corporal, espaço e tempo. Agora, se eu pergunto para vocês, quais são os elementos formadores do movimento ou elementos estruturantes do movimento? Aí nós temos peso, fluência, que seria o fluxo, né? Espaço, tempo, que aí entraria, no espaço entraria a quinesfera, no tempo entraria a parte de giros, rolamentos e saltos. Então,
existem estes fatores do movimento. Quando eu falo fatores estruturantes da dança, aí é movimento corporal, espaço e tempo. Fatores do movimento, aí seria fluência, que é o fluxo, peso, né, espaço, tempo também, tá? Mas aí fatores do movimento. Bom, vamos ver cada um deles agora. O que seria a quinesfera ou a sinesfera, que é como está escrito no livro de vocês, porque a gente pode usar esses dois nomes. Assim como fluxo e fluência são a mesma coisa, quinesfera e sinesfera também são a mesma coisa, tá bom? Então, nós vamos ver aí. E essa estrutura foi elaborada pelo Laban em 1978, tá bom? Essa estrutura parte aí dos princípios da dança moderna e contemporânea. Aí, olha só. O que seria a quinesfera? Vamos estudar aí o movimento corporal, a parte da quinesfera. Quinesfera é tudo que podemos alcançar em todas as partes do corpo, perto, longe, grande, pequeno, com movimentos rápidos ou lentos, etc. A quinesfera ou a sinesfera é a esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal em torno do corpo que se movimenta. Essa esfera cerca o corpo que esteja em movimento ou em mobilidade e se mantém constante em relação ao corpo, sendo carregada pelo corpo enquanto se move. Aí ele imagina, né, ele planeja como se o corpo humano fosse capaz de criar aqueles poliedros, né, aquelas formas, né, geométricas, como, por exemplo, o isodoedro, que é esse daqui, que nós estamos vendo. Então, o bailarino, o que seria quinesfera? Seria como se fosse assim, um contorno do corpo do bailarino até onde o bailarino consegue alcançar, estando parado ou estando em movimento. Então, aquele contorno do corpo do bailarino que se movimenta, ele delimita um espaço, né? Por exemplo, lá naquela do TikTok que todo mundo tava fazendo, aquela que faz tan, 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 não é? Então, você tava ali, você tá se movimentando, você estava ali junto com o seu corpo, a hora que você fez isso e isso, mas de repente você esticou. Se você esticou, você alcança até lá em cima, tá? Então, essas são algumas das características da quinesfera. A quinesfera seria aquele contorno do corpo, aquele espaço que eu consigo alcançar com o meu corpo em movimento, tá bom? Então, aí vocês têm lá as fotos das bailarinas lá em movimento e a quinesfera ali em volta, aquele espaço em volta do corpo do bailarino, tá? Aí, depois, no livro de vocês, ainda na parte aqui, ó, desse lado, ó, na página 61, tá escrito assim: ocupando o espaço. Para Laban, o movimento que o corpo desenha no espaço pode ocupar 3 áreas espaciais: a alta, a média e a baixa. Em geral, cada parte do nosso corpo ocupa uma área especial mais constantemente. Nossa cabeça fica na parte mais alta do espaço, nossa barriga na parte média e os nossos pés na parte baixa. No entanto, nosso corpo tem articulações que permitem alterarmos essas posições. O que são as articulações? As partes do nosso corpo que dobram, né? Nós temos o corpo articulado, ele se movimenta. Então, o pescoço seria uma articulação, o punho seria outra articulação, o cotovelo outra articulação. Então, nós somos, né, feitos para se movimentar. Nós temos o corpo articulado, tá? Aí, continuando. Quando nos movimentamos, nosso corpo também pode ocupar diferentes planos espaciais. Por exemplo, ao esticar as pernas para frente e o dorso se posiciona verticalmente, a perna horizontalmente. Além disso, também, por causa das articulações, nosso corpo pode se movimentar
de diversas formas do lado esquerdo, direito, diagonal, que permite uma imensa quantidade de formas corporais. Por isso, podemos experimentar novas áreas e planos espaciais, ao nos deslocarmos no espaço. Então, aí aqui no livro de vocês, tem, tanto na página 61 como na página 62, tem várias posições que a bailarina está fazendo, como afundar, emergir, e várias... alargar, estreitar, avançar e retrair, tá? Então, são algumas posições que a bailarina faz aí no livro de vocês. Bom, vamos para a parte aí das explicações, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seria isso, tá? Então, que seria essa teoria do Laban, de que a gente pode ocupar o espaço em nível alto, nível médio e nível alto e nível baixo. Nível alto, você pensa sempre no tamanho da cabeça da pessoa. Se ela passou daquele tamanho, passou da altura da cabeça, já está em nível alto. Eu posso falar, por exemplo, que esta bailarina, fazendo essa posição, ela alcançou o nível alto. Por quê? Porque ela ergueu o braço, né? Então, essa daqui já está se abaixando até mais ou menos o nível da cintura. Se ela está até mais ou menos no nível da cintura, ela está no nível médio. E se ela baixar totalmente, aí rente ao chão, aí já vai estar no nível baixo. Então, Laban, ele diz que na parte do espaço, até eu vou pular aqui um pouquinho, nós vamos voltar na parte do fluxo, que é a fluência, mas nós vamos para o espaço, tá? Aqui, os espaços. Nós podemos, então, ter 3 níveis, nível alto, nível médio e nível baixo. Então, vamos lá. Além, é claro, das dimensões e direção, né? E nós vamos ver o que seria cada um desses. Então, nível alto, médio e baixo, de modo geral, são movimentos possíveis do corpo utilizando espaços acima da cabeça, na altura da cintura e abaixo dela. Então, se for abaixo da altura da cintura, nível baixo. Agora, nós vamos ver um videozinho que vai mostrar aí um pouquinho sobre o nível baixo. Vamos lá. Só um minutinho. Ó, neste vídeo, podemos observar um trecho de apresentação de dança onde os bailarinos exploram o nível baixo, que quando o corpo se movimenta mantendo a maior distância do chão até alcançar a altura do quadril, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês têm o Laban e o movimento. Peraí que eu não tô achando o vídeo. O vídeo era para estar aqui, do lado. Onde que eles colocaram o vídeo? O vídeo tava aqui até agora. Deixa eu tentar fazer o download para ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque ele é rápido, é 29 segundos. Aí, vamos tentar, lá, o nível baixo. Pode ver que eles ficam sempre nível abaixo da cintura, olha lá. Aqui seria o balé contemporâneo, tá vendo? O balé mais moderno, não aquele balé clássico. Então, isso é explorar o nível baixo. Agora nós já vamos ver o nível alto. Vamos ver quando os bailarinos exploram o nível alto. Olha lá. Passou do tamanho da cabeça, ó. Passou do não é só levantar a bailarina. A partir do momento que o bailarino fez isso e levantou, ele também passou, né, da cabeça. Então, seria explorar o nível alto. A hora que a bailarina levanta os braços,
ela está explorando o nível alto, tá? Aqui já seria balé clássico. Vocês viram a diferença entre o clássico e o contemporâneo? Olha lá, ela está pulando. Na hora que ela pula, ela faz o nível passar acima da cabeça. Então, ela está explorando o nível alto. Então, deu para entender o que seria nível baixo e nível alto, né? Ó, também do balé clássico. Então, deu para entender aí a parte dos níveis, né? Agora, voltando. Além dos níveis, alto, médio e baixo, eu tenho a dimensão. O que seria a dimensão? É uma extensão entre duas direções opostas, um elemento básico de orientação no espaço. São as 3 dimensões, largura, comprimento, profundidade. O que Laban chama de plano de mesa, largura, plano de ponta, altura e plano de roda, frente e atrás. Você vai, né? A largura é de um lado para o outro, seria, né? Você atingir do lado para o outro. O plano de porta seria a altura, você dar pulos ou não. E o plano de roda, frente e trás, tá? Isso tudo tem a ver, a parte de dimensão, tem a ver diretamente com a direção. Além de explorar o nível alto, nível médio e nível baixo, na dança eu posso explorar as direções. O que seria essa direção? Eu posso ir para frente, para trás, para o lado, para o outro, na diagonal. Então, olha só, aqui, eu estava aqui no centro, bailarino aqui no desenho. Eu estava aqui no centro. Eu posso tanto ir para frente, como ir para trás, posso ir na diagonal direita baixa, diagonal direita, né? Para explorar o espaço. As meninas, principalmente, que participaram dos musicais que eu fiz e foram, né, ensaiadas aí pela Fran, puderam ver muito bem isso, de perto. Esse frente, trás, você explorar todo o espaço. Uma hora vocês estavam num canto do palco, outra hora vocês estavam em outro. Vocês tinham que explorar todo o palco. E quem não participou? Quem não participou, assistiu ou assiste algum outro espetáculo de dança, sempre sabe que o artista ele pode ir para frente, para trás e explorar todo o espaço do palco, tá? Então, espaço seria isso. Ou frente, trás, diagonal, ou alto, médio e baixo. Gravem isso, tá bom? Isso é noção de espaço em dança, certo? Bom, agora, na página 63 de vocês, aqui ó, difícil mostrar assim, tá? Nós temos os fatores do movimento. Para Laban, o movimento tem 4 fatores que o caracterizam. São eles: o espaço, que nós acabamos de falar, o peso, o tempo e a fluência. A fluência, ela também é chamada de fluxo, tá, gente? Então, nós vamos falar dela através desses aqui. Bom, o espaço nós já falamos. Vamos falar sobre o peso agora. O peso do movimento usado para o bailarino pode ser pesado, baixo, como os passos de um elefante, ou pode ser leve e delicado, como os passos de uma formiga, tá? Então, o que seria o peso? Como você vai fazer o movimento. Então, você pode fazer um movimento leve, como, por exemplo, no balé clássico, tem sempre aqueles movimentos mais leves. Ou, por exemplo, no hip hop, você pode ter movimentos mais pesados. Então, isso é o peso. É a força que você vai colocar no seu movimento, tá? Então, aqui, ó, peso leve, olha lá. Peso leve, transmite uma sensação de leveza ou ausência de peso por excelência da bailarina, nas pontas dos pés, por exemplo, no carinho delicado. E o peso pesado exige uma carga maior de força executada, como, por exemplo, bater um martelo de um operário, né, um soco em alguém. Então, seria mais na parte da dança contemporânea, mais na parte do hip hop, do pop, aquela hora que você faz, né, um peso mais puxado, como se ele tivesse força, tá? Então, esse seria o peso pesado. Então, o peso, ele se refere à força que você utiliza para exercer o passo do movimento, o passo da coreografia, tá bom? Isso é a parte de peso. Aí, nós temos
O tempo. Deixa eu achar aqui o tempo. O tempo, ele pode ser rápido, rápido, lento ou moderado. No tempo rápido, é quando você mantém, por exemplo, você vai fazer esse movimento. Então, você vai lá e faz assim. Aí, o tempo, ele é marcado, né? Os meninos que entendem mais de dança sabem que ele é marcado por 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, sabe assim? E por contagens. Nessa contagem, você tem que fazer, de repente, você vai fazer, né? Vários passos naquele espaço de tempo, aí vai ser rápido. De repente, você tem que fazer, tipo, 1, 2, 3, 4. Aí você vai fazer um movimento lento ou moderado, nem tão rápido, nem tão lento. Então, o tempo, ele pode ser o tempo que você leva para executar os passos ou a sequência de passos. E ele pode ser rápido, lento ou moderado, tá bom? Aí, agora nós vamos assistir aqui rapidinho a um vídeo que vai mostrar essa questão do tempo. Olha lá. Opa, peraí que eu saí. Oh, tristeza. Essa professora tá muito tecnológica. Olha lá. Começaram com passos lentos, tá vendo? Agora já fizeram alguns moderados e rápidos. Agora já voltaram para o mais lento. Então, viram a variação? Não precisa ser uma música inteira toda lenta. Não, você pode ter variações dentro de uma própria dança, uma própria coreografia. Ela pode ter um pedaço lento, um pedaço rápido, um pedaço moderado, tá? Então, dentro da própria coreografia pode ter essas variações. Ó, aqui já tá mais rápido do que no começo. Então, a gente consegue ver essa diferenciação. Aqui já foi lento, subiu lento. Depois que tava rápido, subiu lento. Rápido novamente. Tá vendo? Então, a gente consegue ver essa diferença entre o rápido e o lento. E no meio aí um certo moderado numa mesma coreografia, tá bom? Bom, não vou passar inteiro para vocês porque tem 7 minutos de dança. Era só para vocês entenderem aí a diferença entre, né, o movimento lento, o movimento moderado e o movimento rápido, tá? Que a gente pode fazer dentro de uma própria coreografia. Tá bom? Aí depois, na apostila de vocês, vai falar sobre fluência. O que seria a fluência? A fluência, ela também é chamada de fluxo, tá? É quando a qualidade do movimento, que se refere à tensão muscular com que a qual deixa fluir o movimento. Fluência contínua, interrompida ou em graus de tensão. Como seria essa fluência? Vai sempre devagar e vai na sequência, ou tem paradas e ali tudo mais. Fluência também, né, tem a ver com aquela pessoa que sabe. A pessoa que sabe dançar mais, ela dança com uma fluência maior. A pessoa que tem dificuldade em dançar, a fluência dela é menor, ou seja, ela não consegue seguir a fluência dos passos, ela não consegue seguir, né, os comandos. Existe o fluxo livre, né, porque também a fluência também é chamada de fluxo. Fluxo livre, que seria uma movimentação sem interrupções
e sem pausas, o fluxo contido e controlado, que ele vai tendo pausas ali no movimento, e o fluxo interrompido, que ele lança o máximo de tensão entre um movimento e outro. Ele dá aquela pausa meio que dramática ali no meio, né, da dança. Aí nós temos também, é claro, giros e saltos. Principalmente no balé, nós temos os giros nas pontas dos pés, né, e os saltos, que seria o saltar, tá? Essas partes de giro e salto, vocês já sabem, não preciso nem ficar explicando muito sobre isso. Já sabe o que é girar e o que é saltar, tá? Eu vou só mostrar para vocês, aí nós já vamos finalizar. Eu sei que já deu 30 minutos de aula, mas eu vou só mostrar para vocês aqui o fluxo interrompido, que seria, né, esse máximo de tensão de uma interrupção no movimento, ou movimentos quebrados. Então, vai ser um exemplo de break, tá? Vocês sabem, o break é do hip hop, tá bom? E depois, o fluxo contínuo, que é aquele, né, mais livre, que ele vai sendo sem tantas pausas, tá bom? Então, vocês vão ver a diferença entre esses dois. Aí, eu vou passar a explicação do que é de tarefa para vocês dessa semana e a gente finaliza a aula, tá bom? Então, fiquem aí só mais um pouquinho. Então, vamos lá. Break, fluxo interrompido. Pode ver que eles dão paradinhas nos movimentos, tá vendo? O break é bem assim, né? O hip hop tem muito disso. A dança de rua, esses movimentos que faz um movimento, dá uma paradinha, faz outro movimento e assim por diante. Meio que robozinho. Aí agora, né, nós vamos ver o fluxo contínuo, como ele é. Olha lá, o fluxo contínuo, ele tem uma leveza maior, parece que o movimento não para, ele é mais do balé clássico, por exemplo, não é? De uma dança mais clássica. Não as danças contemporâneas, elas têm o fluxo mais interrompido. E aí no livro de vocês termina falando, é claro, que vocês podem fazer juntar fatores do movimento. Então, numa coreografia, ela junta tudo isso, ela junta tempo, ela junta o peso, ela junta a fluência, ela junta, né, o espaço. Então, ela junta todos esses fatores. Bem, como tarefa para vocês desta semana, eu quero propor aí um trabalho diferente. Eu quero propor duas formas. Eu sei que não é todo mundo que gosta de dançar e nós acabamos de entrar em dança. Qual seria o ideal? Todo mundo dançar.
né? Mas eu sei que tem aquelas pessoas mais tímidas e que não gostam de dançar. Bom, então como que vocês vão fazer? As pessoas que gostam de dançar vão escolher uma coreografia e vão fazer um videozinho. Não precisa ser a música inteira não, tá, meninos? Pode ser apenas um pedaço da coreografia, um pedaço da música. Vídeos de, no mínimo, só que tem que ter um mínimo 30 segundos, tá? Então, pode fazer um videozinho no mínimo de 30 segundos com vocês explorando isso, explorando o espaço, explorando os níveis médio, alto, né? Tipo essas dancinhas aí do TikTok, essas coisas. Então, assim, vocês vão fazer um vídeo dançando alguma coreografia. Por favor, tentem deixar o funk aí um pouco de lado. Eu sei que vocês adoram funk, mas vocês têm que pensar que é um trabalho escolar, é um trabalho, né, para a escola e você deve explorar novas oportunidades. Então, por favor, eu sei balé, professora, eu vou fazer então de balé. Beleza, ótimo. Não, vou fazer street dance. Tá bom? Pop, ótimo. Então, tá, mas vamos tentar fugir do funk. Por quê? Porque o funk é batido, né, gente? Todo mundo sabe funk. O funk é como se fosse o axé na minha época. Como se fosse o El Chan da minha época. Todo mundo dançava axé. Então, aqui agora todo mundo dança funk. Então, vamos deixar esses estilos populares, né, demais aí, pra lá e vamos explorar novos estilos. Tá bom? Então, você pode tentar aí uma dança mais contemporânea, você pode tentar uma dança de época, você pode tentar aí uma dança clássica, tá? Mas vamos tentar coisas diferentes, sair fora do funk, certo? Bom, então quem quiser participar com a parte de dança, faça aí um videozinho dançando, tá? Em pelo menos 30 segundos. É claro que se a pessoa sabe editar o vídeo e tudo, depois ela coloca título, trabalho sobre dança, 9º ano, nome, professora Grazi, tudo certinho, tá? Edita o vídeo para colocar um título depois. Agora, e você que não gosta nem um pouco de dançar, tá? Sabe malemar fazer aquela dancinha assim que fica dos lados, que eu nem sei fazer direito? Você que não gosta de dançar, vai ter outra opção, é claro. Qual é a outra opção? Também vai ser produzir um vídeo. Vai ser como se fosse aqueles trabalhos que a gente fazia de apresentações de slides. Só que é claro, agora a gente está à distância, vocês vão fazer para mim, produzir um vídeo com você falando, pode ser com você falando, pode ser só o seu áudio e as imagens e a parte escrita, pode ser só o escrito e imagens e uma música de fundo, por exemplo, falando dos fatores do movimento que vocês acabaram de ver. Espaço, tempo, peso, fluência, tá? Explicando sobre esses fatores do movimento e dando exemplos com fotos, tá? Então, vai ser uma apresentaçãozinha, como se você fosse apresentar um trabalho, como se você fosse lá na frente dos seus colegas explicar para eles os fatores do movimento. Então, vocês vão pesquisar os fatores de movimento e fazer um videozinho sobre eles, explicando. Então, pode ter fotos e escrito, pode ser você falando e as fotos passando, então vai ser trabalho sobre dança, fatores do movimento, e aí você falando, pode aparecer você mesmo, de repente você não gosta de dançar, mas você não tem vergonha de aparecer apresentando como se fosse uma entrevista. Pode aparecer, pode ser também. E também tem que ter no mínimo 30 segundos, tá bom? Não quero vídeo menor de 30 segundos, não. A pessoa coloca uma imagem lá, 10 segundinhos e acha que já explicou tudo. Então, se vocês tiverem com dúvidas, né, sobre, mas eu esqueci, professora, quais são os fatores do movimento? Vai lá na página, né, da apostila de vocês, do livro, desculpa, de vocês, página 63, que eles estão todos lá. Espaço, peso, tempo e fluência, tá bom? Então, vocês vão ou fazer um vídeo dançando, mas lembrando, danças diferentes, vamos fugir
do funk, vamos fazer coisas diferenciadas, vamos mudar um pouco, vamos fazer uma dança de salão, vamos fazer uma dança de época, vamos fazer balé, vamos fazer uma dança contemporânea, mas aí mais puxada pro hip hop ou pro pop, tá bom? Ou street dance, tá? Então vamos tentar sair fora do funk. O funk é óbvio, chega de funk um pouquinho, vamos explorar novas possibilidades, tá bom? E quem não quer dançar, vai fazer em forma de trabalho. Vai fazer o vídeo, tudo direitinho, colocou nome, número, série, editou, tudo bonitinho e vai me mandar pelo WhatsApp no privado com o nome, tudo certinho para eu poder anotar a nota da tarefa da semana de vocês. Bom, é isso, a nossa aula de hoje fica por aqui, passei até 10 minutos a mais do que eu queria, tá? Eu sei que ficou um pouquinho grande, mas eu acho que deu para vocês perceberem aí um pouco dos fatores do movimento na dança, certo? Tchau, beijo para vocês e até a próxima aula.